Obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia tão lindo. E obrigado por podermos separar esse tempo na Tua doce e maravilhosa presença. Obrigado, porque foi o Senhor quem planejou, projetou, estabeleceu um propósito claro para a vida do pastor Josilei. Obrigado porque ele tem procurado ser obediente à visão celestial. E obrigado pela maneira linda como o Teu Espírito tem usado a vida deste homem. Usa mais uma vez nessa hora. Deus, que não seja diferente hoje, que ele seja a Tua voz, Teu profeta, Teu mensageiro, a nos falar nesta hora. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez. E já Te agradecemos por aquilo que o Senhor há de fazer ainda neste culto. Toda honra e glória damos a Ti, Cordeiro Santo de Deus. Amado e querido Espírito Santo. Mas fique muito, muito, muito à vontade em nosso meio. Tu és bem-vindo. Tu tens o comando e a direção. Move-te entre nós. Sopra, Deus, do Teu jeito e da Tua maneira. Repreendemos toda a obra das trevas, toda a ação maligna. E declaramos o poder do nome de Jesus neste lugar. E a autoridade do nome de Jesus. E o senhorio de Jesus Cristo neste lugar. E declaramos a unção dobrada sobre o Teu Filho e sobre cada vida aqui. Em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Quem ama esse pastor e a pastora Rosângela aí? Aleluia. Celebra Jesus pela vida dele. Celebra Jesus. Aleluia. Quando Deus decide abençoar uma pessoa, Ele envia alguém na vida daquela pessoa. Ele decidiu abençoar você, por isso Ele lhe deu esses pastores. Amém? Aleluia, que bom que estar aqui com vocês nessa noite. Para mim é realmente um privilégio, uma alegria estar junto com vocês. Eu tenho ouvido desse avivamento que tem acontecido aqui em Marília. Tenho ouvido mais histórias quando estou aqui ainda nesses dias. E eu tinha muito desejo de estar aqui, mergulhar nesse rio. Vamos navegar, vamos nadar nesse rio do Espírito nessa noite? Eu estou muito feliz porque mais do que dar o que Deus está me entregando, eu estou recebendo mais ainda, porque a presença de Deus ela é muito palpável nesse ambiente, nessa atmosfera, e eu estou muito feliz de estar aqui com a minha esposa, e eu sou muito abençoado pela mulher que Deus me deu, pela filha dele. Uma vez, Deus estava falando comigo sobre casamento. Eu tinha recém-casado, Deus estava me ensinando sobre os princípios de honrar e cuidar a esposa. É muito interessante quando você tem essas conversas com Deus. E Deus falou comigo um dia, e Deus falou para mim: eu sou o teu sogro. Aí eu falei: o senhor é meu sogro? Como assim? Você casou com a minha filha. Oh, é verdade, senhor, eu casei com a sua filha. E aí ele começou a me ensinar como cuidar da filha dele. Deus exorta, irmãos. Deus ensina, é muito maravilhoso. Se você é casado com uma filha de Deus, aí diga: Deus é meu sogro. E Ele vai te ensinar como cuidar dessa princesa que Deus te deu. E quem está desesperado, não diga nada, para ficar tranquilo, que Deus vai te dar também, viu? Eu já passei nessa estação aí do desespero, e Deus escuta, viu? Não se preocupe, Deus responde as orações, Ele é fiel. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, pastor, pelo privilégio de servir, ministrar a palavra, realmente. Eu estou com uma expectativa que Deus vai fazer milagres em nosso meio nessa noite. Eu tive o privilégio de ver Deus fazendo milagres nessa manhã e nessa tarde, nos cultos anteriores, porque a presença de Deus ela é real, e a presença de Deus faz aquilo que ninguém pode fazer, e a presença de Deus ela está aqui para tocar na sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Estou pastoreando lá na cidade de Seattle, nos Estados Unidos, e lá eu sou muito espiritual, que até quando eu prego, falo em línguas. A gente só ministra numa igreja que é só para americanos, então eu tenho que falar inglês, e eu estou aprendendo até hoje, estou lá há 8 anos, continuo aprendendo ainda, meu inglês não é do melhor. Mas meus amigos aqui do Brasil brincam comigo: José, quando eu vejo você na Facebook Live, você está sempre falando em língua estranha.
Mas eu quero realmente falar para vocês que eu dependo muito do Espírito Santo, porque sem Ele eu não posso ministrar lá. Mas o Espírito Santo, ele é tão maravilhoso que ele ensina até inglês. Se você quer aprender uma outra língua, ele ensina você. Eu lembro que quando eu estava recém-chegando lá, eu estava aprendendo o verbo contínuo, que é o verbo ing no inglês, tipo cantando, caminhando, comendo. E aí, quando eu estava falando, o pastor ali pode me ensinar e até me corrigir, é o americano ali. E eu estava ouvindo, muitas vezes o Espírito Santo falava para mim, olha, essa é ing. E ele estava falando, eu estava cantando, I was singing, I was walking. Então, o Espírito Santo, ele ensina todas as coisas. Mas também aqui, quando eu estou ministrando a palavra de Deus, o meu desejo é que você não escute a minha voz. O meu desejo é que você não escute aquilo que eu estou falando. Mas quem que você quer que eu escute, pastor? O meu desejo é que a minha voz seja anulada nessa ministração e você possa ouvir a voz de Deus nessa ministração. Para que você possa ouvir Deus, aquela mensagem, Deus, essa palavra é para mim. Deus, eu recebo isso no meu espírito, no meu coração. Esse é o meu desejo, de estar escondido atrás da cruz e que você ouça a voz do Espírito Santo neste lugar. Amém? Quero falar com vocês sobre permissão para milagres. Deus deseja fazer milagres e dependendo do nosso posicionamento espiritual, nós damos a permissão para Deus fazer milagres. Deus já deseja salvar, mas quando nós nos posicionamos com arrependimento, Ele pode nos perdoar. Deus já deseja nos transformar, mas quando nós nos quebrantamos e nos humilhamos na presença dEle, Ele tem facilidade, Ele tem acesso em nossas vidas. Deus já deseja nos curar. A Bíblia fala em Salmo 123, que o Senhor, Ele carregou, Ele não só levou nossos pecados, mas Ele deseja também perdoar e curar todas as nossas enfermidades. Então, que nós possamos essa noite permitir o agir do Espírito Santo, amém? Vamos ler Romanos capítulo de número 10, versículo 17, Romanos 10, 17. Assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. É interessante que a Bíblia fala que a fé, ela é produzida, ela vem pela ministração, por aquilo que nós estamos ouvindo. Você sabe que se você ouvir notícias ruins, ele vai produzir uma fé negativa ou uma incredulidade no seu coração? Mas se você ouvir a mensagem do Evangelho, que é boas notícias, as boas notícias de Jesus, ela traz para nós a fé em nosso coração. Mas essa ministração do Evangelho, da palavra rema, que é aquela palavra de Cristo ali, a palavra rema, ela não é só a palavra escrita, que é a palavra logos, é a palavra imutável de Deus, mas é a palavra que se torna pessoal a você. É quando você está ouvindo a ministração, e agora aquela ministração não é só um ensinamento para a igreja, aquela ministração, aquela frase, aquela palavra se torna sua, de quando o ministro fala, porque Deus quer libertar o seu filho, ou porque o ministro fala, porque Jesus carregou a sua enfermidade, qualquer seja a frase que Deus fala com você, aquela se torna sua palavra, aquela é a palavra que produz fé no seu coração. E eu quero que você fique sensível, porque o Espírito Santo vai produzir fé em nossos corações durante esses minutos que nós vamos ministrar a palavra de Deus. Ele já está produzindo, mas Ele vai continuar produzindo fé em nossos corações. Porque quando nós ouvimos a palavra de Cristo, essa palavra de Cristo vai gerar uma fé que faz com que nós possamos crescer nessa fé. Na verdade, a Bíblia fala que existem tamanhos diferentes de fé. A Bíblia fala que existe fé do tamanho de um grão de mostarda, por exemplo. Jesus, quando estava no barco com os discípulos, Ele fala assim para eles, vocês são homens de pequena fé. Quando aquela mulher cirofinícia chegou para Jesus e pedindo oração pela sua filha que estava possessa, endemoniada em casa, a Bíblia fala que Jesus disse, eu não posso dar o pão dos filhos aos cachorrinhos, e ela fala assim, mas mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Aí Jesus disse, você tem uma grande fé.
Então tem a fé pequena, tem uma grande fé, mas também tem aquele homem que vem, o centurião, interceder pelo seu servo. Ele liderava 100 homens do exército romano, e ele veio para Jesus, ele enviou algumas pessoas para interceder para Jesus ir orar pelo seu servo. E então Jesus decidiu, ok, eu vou atender esse pedido, eu vou até a casa desse centurião. A Bíblia fala que quando Jesus estava se dirigindo à casa dele, ele enviou uma mensagem para Jesus dizendo: não precisa vir até a minha casa, diga só uma palavra e o meu servo será curado. Aí Jesus diz assim: eu nunca vi fé como essa, nem mesmo em Israel. Então existem tamanhos diferenciados de fé. A grande notícia e a boa notícia é que esse texto que nós lemos, a sua fé, independente do tamanho que ela seja, ela pode crescer e ser desenvolvida em Deus. Diga amém. Então hoje a sua fé estará aumentando em Deus. Você vai estar entendendo mais quem Deus é e entendendo mais quem você é em Deus. Agora é interessante, nós precisamos ouvir essa palavra com o nosso espírito, ouvir essa palavra com o nosso coração e não perder a revelação da palavra. Conta-se a história de um pastor que ele foi ministrar nessa igreja sexta, sábado e domingo. E aí ele estava nessa ministração, ele começou na sexta-feira bem empolgado, e ele começou a ministrar: Deus é bom, e Jesus morreu na cruz, e vocês precisam conhecer o Evangelho. E aí quando ele começou a ministrar, tinha um menininho na frente, de uns 6 anos de idade, que colocou um dedinho no seu ouvido. Aí o pastor ficou um pouco curioso, né? Mas o menino ficou todo o tempo com o dedo no ouvido e não parou, não tirou o dedo do ouvido até o final da ministração. Depois, 1 hora de ministração, o pastor terminou, o menino tirou o dedo do ouvido, aí o pastor ficou curioso, mas o menino desapareceu. Aí sábado o pastor estava ministrando uma série, sexta, sábado, domingo, começou a pregar novamente. Quando o pastor pegou o microfone e começou a pregar, o menino estava no mesmo lugar. E o menino colocou o dedinho no ouvido de volta. Aí o pastor ficou muito curioso. Você sabe curiosidade? Não mata, não. Aí ele chamou o menino. Quando o culto terminou, antes dele atender as outras pessoas, ele chamou: vem cá, filho. Aí ele perguntou para o filho: por que, filho, quando eu começo a falar, você coloca o dedinho no ouvido? Você tem alguma dificuldade? Você está com algum problema, alguma doença? Ou é muito alto o volume aqui na frente? O que acontece? Aí o menino, com um ar de criança, falou: não, pastor, estou tudo bem. Eu ouvi mamãe falar que tem coisa que entra de um lado e sai do outro. Eu estou segurando para não sair do outro lado. Olha para quem está perto de você e diga: coloca o dedinho no ouvido aí, irmão. Não deixa sair do outro lado. Davi falou: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus não é para que nós apenas entendamos ela como um livro histórico, como um conto histórico das passagens que aconteceram. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada aguda de 2 gumes, e apta para penetrar entre a divisão da alma e do espírito e discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus penetra em você, ela é viva. João 17:17 fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando nós ouvimos a palavra, a verdade é revelada para nós. A verdade vem ao nosso espírito, ao nosso coração. Então nós precisamos colocar um dedinho no ouvido e receber essa revelação em nosso coração. Aí a nossa fé vai crescer em Deus. Porque quando nós estamos, a Bíblia fala quando nós devemos, como a maneira que nós devemos caminhar em Deus. A Bíblia fala: o justo viverá pela fé. Nós somos chamados para viver pela fé e não por vista. Vista significa a circunstância, aquilo que você consegue perceber com os seus 5 sentidos do seu corpo. Deus não nos chamou para viver por aquilo que nós vemos no natural. Deus chamou para nos vivermos por aquilo que nós vemos no sobrenatural. Aquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário. Quando nós oramos, nós não devemos orar baseado nas circunstâncias naturais, mas orar baseado nas circunstâncias sobrenaturais. Aquilo que Jesus já decretou, já conquistou lá na cruz do Calvário, baseado naquela promessa, naquela palavra, é que nós oramos, e conforme você ora, a Bíblia fala que então vai ser feita aqui na terra como no céu.
Isso que Jesus disse: orai para que seja feita aqui na terra como no céu. Amém? Nós precisamos entendermos, porque quando nós permitimos essa palavra se gerar da fé em nosso coração, na verdade a sua fé vai lhe dar acesso ao céu. A sua fé vai lhe dar acesso a todos os recursos espirituais, naturais, emocionais e físicos e financeiros. A tua fé dá acesso a todos os recursos que Deus tem nos céus. Porque você é herdeiro dele, co-herdeiro com Cristo. E você tem acesso ao Pai, porque você é filho e você é filha. Diga amém. Nós não oramos mendigando, nós oramos com direitos baseados em Jesus, que agora somos filhos. João capítulo 1, versículo 12, fala que a todos quantos o receberam, receberam o direito de se tornarem filhos de Deus. Se você recebe Jesus, você é um filho de Deus. Diga para quem está perto de você, você é um filho, uma filha de Deus. Aleluia. Você sabe o que isso significa? Se você é um filho de Deus, você tem o DNA que estava em Jesus, está dentro de você. O mesmo Espírito que estava em Jesus está dentro de você. O mesmo Espírito que veio no dia do batismo de Jesus e encheu Jesus e veio sobre Jesus, e o Pai declarou: eu me agrado em você. O mesmo Espírito que veio sobre Jesus vem em você. O mesmo Espírito que encheu Jesus e levou ele para o deserto e trouxe ele cheio de poder, o mesmo Espírito Santo está em você. Não é um Espírito Santo mais forte em Jesus e mais fraco em você. É uma pessoa, a mesma pessoa do Espírito Santo que estava em Jesus está em você. Porque você é filho, e filho tem o DNA do Pai. Filho tem o DNA da família, tem o mesmo sangue. Nosso caso, temos o mesmo Espírito. O Espírito de Deus está em você. Xarabacata cata cata chorequete cotorrobarabanaia eriamacata choriabanaia. Nós temos um vocabulário do céu porque temos o Espírito do céu. Nós não somos dessa terra, mas nós viemos aqui para tomar posse dessa terra, pela graça, pela misericórdia e pela presença do Espírito Santo, porque Deus Pai oficialmente está no trono, Deus Filho oficialmente está à sua direita, mas Deus, o Espírito Santo, Deus, Espírito Santo, Ele está onde? Ele está em você, Ele está em mim, diga Ele está em mim, Ele está em mim, Ele está em mim, diga o Espírito Santo está em mim, diga o Deus Espírito Santo está em mim. Aleluia. O Espírito Santo é Deus na terra, e Ele está dentro de você. Você não pode ter medo, porque Ele é o maior, é aquele que está em você, do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4, é impossível você perder, se Deus dentro de você está batalhando por você. O diabo, o mundo, as trevas, o pecado estão vindo contra você. Aí a Bíblia fala: o Espírito do Senhor alvorará a sua bandeira. Imagine, o Espírito de Deus vem dentro de você e diz: deixa que eu batalho por você. Não tem como você perder, porque o Espírito Santo não perde. Então que você possa entender essa revelação do Espírito Santo dentro de você. Moisés entendeu a importância da presença de Deus. A Bíblia fala no livro de Êxodo capítulo 33 que Moisés declarou para Deus, quando Deus estava falando: vocês vão possuir a terra. E aí ele falou: Deus, por favor, Senhor, disse Moisés, se a tua presença não for comigo, não nos faça subir deste lugar. Moisés tinha um entendimento que a presença de Deus era a coisa mais preciosa que ele tinha, e ele não queria perder a presença de Deus, ainda que Deus estava dizendo: eu tenho paraíso, eu tenho promessas, eu tenho bênção, eu tenho uma nova terra, Canaã para vocês. Ele disse: Senhor, tudo beleza, maravilha, isso é muito bonito, muito lindo, mana, leite e mel, isso é maravilhoso, não ser mais escravo no Egito, não andar mais debaixo do jugo, Senhor, muito bom, mas se o Senhor não for com a gente, se a tua presença não estiver conosco, não, eu prefiro morar no deserto do que entrar no paraíso sem a tua presença. Ele tinha essa convicção que a presença de Deus era mais importante do que as promessas de Deus. Você sabe, quando muitas vezes nós falamos: a presença de Deus está manifesta,
eu estou sentindo a presença de Deus. O que nós estamos, na verdade, tentando dizer com esse vocabulário é que a pessoa do Espírito Santo está se manifestando, porque a presença que nós mencionamos, fala, a presença de Deus está forte, a presença de Deus está aqui. Na verdade, nós queremos dizer, existe uma pessoa no nosso meio, existe uma pessoa dentro de nós, existe uma pessoa se manifestando entre nós, é a pessoa do Espírito Santo manifesta. A presença de Deus é uma pessoa. E nós precisamos ter relacionamento com essa presença, com essa pessoa, e preservarmos essa pessoa, essa presença. Porque Moisés disse, se o Senhor não for comigo, se a tua presença não for comigo, eu não vou. Ele amava tanto a presença de Deus, que ele não negociava por nada. Nem está mencionando pecado, ele está mencionando bênçãos. Eu não negocio a sua presença nem pelas bênçãos. Isso é amar a presença de Deus, isso é valorizar a presença do Espírito Santo de Deus. Quando nós entendemos nesse nível, nessa dimensão, que a presença de Deus é tão fundamental para as nossas vidas, nós valorizamos, apreciamos essa presença, e essa presença vai ter liberdade para manifestar mais em nossas vidas, cada dia mais, porque é uma pessoa que vai nos dominando. Não é quanto eu tenho do Espírito, é quanto o Espírito tem de mim. Não é quanto eu tenho do Espírito, porque ele é uma pessoa. Se eu tenho o Espírito, ele é uma pessoa, ele está totalmente em mim. A plenitude de Deus está em mim. Não é quanto eu tenho do Espírito, é quanto que o Espírito tem de mim. O Espírito Santo tem meus olhos, o Espírito Santo tem minhas mãos, o Espírito Santo tem minha carteira, o Espírito Santo tem meu casamento. Qual que é o nível de acesso que eu estou dando a essa pessoa do Espírito Santo para dominar, influenciar e transformar minha vida? Nós precisamos entender que ele é uma pessoa, e é a pessoa maravilhosa que representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Jesus andava na terra, ele andava nessa dimensão de milagres. Ele desejava fazer milagres. Na verdade, Jesus, ele procurava duas coisas na terra, no mínimo. Ele procurava, a Bíblia fala aqui, em João capítulo de número 4, versículo 23 e 24, diz que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então significa que Deus está procurando algo na terra. Uma das coisas que Deus está procurando, ele está procurando adoradores. Tem adoradores aqui? Os adoradores, Deus procura adoradores, mas Jesus também estava procurando pessoas com fé. Jesus também procurava fé. Duas coisas que admiravam Jesus: pessoas que adoravam e pessoas que tinham fé ou quando não tinha fé. Jesus ficava admirado quando ele via fé nas pessoas. E por isso que ele mencionava, nunca vi tanta fé, nunca vi tamanha fé, vocês têm pouca fé. E eram que nem bullies, escolher pouca fé. Nós precisamos entender, Jesus está procurando homens de fé. Tem homens de fé, mulheres de fé aqui? Aleluia. Quando Jesus estava no meio de uma multidão, e as pessoas estavam com fome naquela multidão, a Bíblia fala que Jesus recebeu um recado dos discípulos dizendo: manda o povo embora, termina o culto, porque eles estão com fome, nós não temos comida, aqui é deserto, não tem nem onde comprar, precisa muito dinheiro, e não tem nem mesmo que tivesse dinheiro, não tem local para comprar. Você conhece a história da multiplicação? E aí Jesus diz assim: não, vocês derem de comer. E eles foram tentar achar uma solução, acharam um menino, pediram o lanchinho do menino, e o menino então generosamente deu o lanchinho dele. A Bíblia fala que, João capítulo 6, versículo 9, que então André disse isso para Jesus: aí está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? É interessante que eles encontraram alguma coisa. Aquilo que eles encontraram não era o suficiente. Inclusive a fé do André não era tão grande assim, porque ele fala: mas o que é isto para tanta gente? Achamos 5 pães, 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? É como se eu tentasse dividir uma pizza com vocês aqui. O que aconteceria? Uns comeriam, não, ninguém, talvez uns comeriam, outros olhariam pelo telão, alguma coisa assim. Só se eu dividisse tão pequeno como o tamanho da ceia, aquele pedacinho pequeno, não sei se daria ainda. Não é o suficiente para matar a fome, uma só pizza para todos nós, certo? Só se nós formos de jejum, ainda não vai dar certo ainda. Não sei como achar solução para isso. O fato é que os discípulos falaram: Senhor, nós achamos
mas não é o suficiente. Agora, quando aquilo que não é o suficiente está em nossas mãos, não existe como nós recebemos o mais de Deus, mas quando aquilo que nós temos, que não é o suficiente, é colocado nas mãos de Jesus, aquilo que não é o suficiente em tuas mãos, nas mãos de Jesus, é mais do que o suficiente. Porque Jesus multiplicou os pães e multiplicou os peixes, e a Bíblia fala que no final sobraram 12 cestos cheios de pães e de peixe. Imagine o menino voltando para casa, e a mãezinha dele falando: filho, voltou da cruzada? Mãe, eu estava na cruzada. E aí ela olha assim: o que são esses 12 homens atrás de você? Pedro estava com um cesto nas costas. Vamos brincar comigo nessa caminhada. Cada um dos discípulos estava com um cesto nas costas. Por quê? Porque o pão pertencia ao menino. Ele repartiu o lanche com todo mundo, sobrou, pertencia a ele, certo? Se ele que deu, sobrou, era dele. Não acredito, não tenho certeza se realmente levaram para a casa dele, mas uma suposição aqui: 12 homens levaram para a casa do menino o restante do seu lanchinho. Só o restante sobrou 12 cestos cheios. Deus sustentou e deu mais do que o suficiente. É interessante porque Jesus sabia o que as pessoas precisavam comer, mas Jesus ele multiplicou mais do que eles precisavam comer. Ele decidiu fazer mais do que o suficiente. Ele poderia fazer a multiplicação, o nível suficiente para todo mundo se alimentar, mas ele disse: não, vamos lá agora, catem o restante e preserve o restante. E no final teve 12 cestos cheios que sobraram. Jesus, ele sempre vai além da nossa expectativa. Jesus, ele faz mais do que pensamos. A Bíblia fala em Efésios 3, versículo 20 e 21, que Deus, ele faz mais do que nós pensamos, pedimos, de acordo com o seu poder que em nós opera. Mais do que nós pedimos. Ainda que nós façamos um pedido muito grande para nós, Deus, ele tem a habilidade para fazer abundantemente mais, infinitamente mais, além daquilo que nós pensamos, pedimos ou imaginamos. Pode dizer amém para isso? Deus quer responder a sua oração, mas a sua oração precisa ser grande na expectativa, porque Deus tem habilidade para fazer mais do que você pensa. Deixe que o Espírito Santo produza essa fé no seu coração. Comece agora a caminhar com Jesus nessa dimensão de milagres, porque a Bíblia fala em Hebreus que Jesus é o mesmo ontem, hoje será eternamente, ou seja, hoje, 2018, o mesmo Jesus que multiplicou os pães, é o mesmo Jesus, a mesma característica, a mesma personalidade, os mesmos dons, o mesmo poder, ele é o mesmo Jesus. E se ele multiplicou lá, por que não multiplicar aqui? Ele faz mais do que nós pensamos. A gente tem um trabalho de alimento às pessoas mais carentes da nossa sociedade, e nós precisávamos de milagres de Deus para poder abrirmos o nosso food bank. Deus deu um sonho para minha esposa, para que a gente pudesse abrir esse food bank quando a gente estava iniciando a nossa igreja. E a gente não tinha dinheiro. Como eu fui para a América, eu fui com uma palavra de Deus que seria como Abraão: vá e eu vou te mostrar a terra, eu vou te suprir. Eu não tinha salário, eu não tinha casa para morar, eu não tinha igreja e não conhecia ninguém, mas eu tinha uma palavra. Quando você tem uma palavra, você se move numa dimensão que pelo natural você não se moveria. E aí quando nós chegamos lá, Deus nos deu a palavra, no momento de abrirmos a igreja, Deus deu uma palavra para minha esposa, para que nós começássemos o feed bank. Aí eu pensei comigo: nós não temos dinheiro para o aluguel, para a igreja. Agora, comprar comida, achar comida, dar um jeito de dar comida para as pessoas carentes, vai ser um desafio ainda maior. Mas dentro do meu espírito eu entendi que era Deus falando. Aí nós fomos falar com uma organização, e falamos com essa senhora. Ela falou: olha, podemos ajudar vocês no começo, dar uma parte da alimentação, mas vocês têm que no mínimo ter um meio de transporte. Eu não tinha nenhum carro naquela época que pudesse transportar. E ela falou: no mínimo vocês têm que ter uma van. E aí então meu sogro estava junto com a gente. Aí a gente voltou, era uma quarta-feira, oramos. Na quinta-feira, onde ele trabalhava na época, a empresa dele ligou para ele e disse assim: olha, ei, Lloyd, nós estamos aqui fazendo uma reformulação nos nossos carros da empresa e a gente está querendo ajudar algumas organizações filantrópicas e a gente quer perguntar para você que você tem alguma necessidade, porventura, de uma van? Na quarta-feira nós não tínhamos van. Na quarta-feira não tinha. Na quinta-feira eu estava dirigindo uma van.
Na próxima sexta nós começamos o nosso banco de alimento e hoje a gente ajuda mais de 25 mil pessoas todo ano. A gente ajuda mais de 120 famílias toda semana, distribuindo em 3 cidades diferentes, porque a graça de Deus multiplica o que você não tem. Eu lembro que quando nós passamos uma crise bem difícil na nossa casa com a minha esposa, e a gente não tinha alimento assim de abundância, não tínhamos carne. Eu lembro que numa época não tinha carne, e a minha esposa foi na geladeira e colocou a mão na geladeira e disse: Deus, o Senhor mandou cordonize, o Senhor mandou carne para o povo no deserto, manda carne para nós. Naquele dia, ou no outro dia, não lembro exato, amor, me ajuda aí. 2 dias depois, alguém, não sei, não lembro mais os detalhes, mas alguém bateu na nossa casa e trouxe uma caixa de carne, de verdade, deixou lá e falou: nós queremos ajudar, abençoar vocês, uma caixa literalmente com muita carne, e você sabe que a gente gosta de carne. Deus, Ele supre. Eu lembro quando nós casamos com a minha esposa, nós casamos aqui em Curitiba, ali em Curitiba, e a gente não tinha local para morar. E aí o pessoal era pastor local numa igreja, e o pessoal falaram: Josilei, você tem essa americana agora, né? E aí, como é que está as coisas para o casamento? A gente tentando fazer tudo por fé, tudo por fé. O meu salário não dava nem para pagar o que nós tínhamos que fazer, a festa e toda aquela coisa. E aí a minha esposa foi orar, e também ela era missionária, então tinha uma ajuda missionária, não era lá aquelas coisas. E aí Deus falou para ela assim: filha, você é minha filha, prepare teu casamento como minha filha, como princesa, e eu pago a conta. E ela veio e falou para mim isso. Uau. Aí eu disse: tá bom, amor, isso aí, amor, Deus vai pagar. Dentro de mim, meu Deus, tem misericórdia de mim, essa americana veio aqui agora, ela não entende que eu ganho só 500 por mês, e aí ela quer tudo melhor. E, queridos, eu não tenho tempo para contar todos os detalhes, mas literalmente, desde o vestido até essa aliança, tudo Deus nos deu de forma sobrenatural, tudo. Uma das últimas dos milagres foi a nossa casa. E nós estávamos orando por uma casa, e aí a minha esposa orando, e eu orando, e nós estávamos muito rápido, o casamento foi muito rápido, cerca de 3 meses. E aí nós preparando para o casamento, e aí a minha esposa orando pela casa, eu orando pela casa, e nada. Um dia ela falou comigo, disse: amor, o que você está orando? Eu falei: eu estou orando para um apartamento, eu gostava de apartamento. E ela falou: Deus está em confusão. Como assim? Como assim? Ela falou: eu estou orando para uma casa. E você está orando para o apartamento, Deus está em confusão no céu, não sabe quem que responde. Então vamos aprender um princípio: o casal tem que orar em unidade, ok. Aí eu abri mão do apartamento, porque eu gostava do apartamento, não abri mão do apartamento, e vamos orar para uma casa então. Aí começamos a orar por uma casa. Você contou esse testemunho para as mulheres? Espero que não, precisamos repetir aí. Não? Então tá, eu vou terminar. Aí ela oramos pela casa, começamos a orar pela casa, e aí começamos a ver, vai num lugar, vai no outro, aí uma casa que a gente achou, gostou da casa. Aí nós estávamos dirigindo como Josué, e passava, e fazia roda, e derrubava as muralhas, e profetizava, e liberava os anjos, e dizia provisão, e começava a enxergar pela fé, e fazia tudo o que o crente faz, diga amém. Aí um dia nós dirigindo lá, próximo do casamento, alguns dias do casamento, umas 2, 3 semanas, ela falou para mim: vamos olhar o nome dessa rua? E aí nós fomos olhar o nome da rua de noite, eu parei num poste, olhei no poste lá, a cabeça para fora, estava escuro. Aí eu olhei o nome da rua, era Rua Santa Fé. Aí a minha esposa disse: é de Deus, Rua Santa Fé, Holy Fire Street, é nossa casa. Essa mulher tem muita fé, Jesus, me ajuda, Jesus. Porque era muito caro, era cerca de 120 mil na época, para mim 120 mil, para quem ganhava, com tudo que a gente unisse junto, não dava, não tinha, nem tinha que pagar 40% para poder financiar o restante. A história é longa, mas eu preciso contar essa parte para você. Aí Deus falou para mim assim: vai, empresta o dinheiro. Aí eu, na intimidade com Deus, bem assim como filho, eu falei: Deus, eu quero te obedecer, mas eu sinto na Bíblia que fala que nós não emprestaremos, mas nós emprestaremos a muitos, não pediremos emprestado. Aí Deus falou para mim: sim, é verdade, está escrito, mas o meu filho emprestou. Aí eu disse: seu filho emprestou? Ele falou assim: meu filho emprestou. Não, primeiro ele falou do Antigo Testamento. Ele falou sobre aquela mulher que emprestou os vasos. Ele falou, a mulher emprestou os vasos e eu enchi, eu supri a necessidade financeira dela, mas ela emprestou vasos primeiro. Está certo, Deus, mas esse é Antigo Testamento.
Aí ele falou, então eu vou te mostrar do meu filho no Novo Testamento. Queridos, eu não quero encorajar você a emprestar dinheiro, foi minha particular experiência, ok? Não faça da minha experiência uma doutrina. Doutrina é o que está na palavra no geral. Experiência, Deus pode dar instrução específica, muito específica. Eu não vivo emprestando dinheiro, não faço isso. Naquela particular, Deus falou para mim fazer isso. E aí o Senhor mostrou para mim que quando Jesus ele entrou, ele foi fazer a ceia, ele emprestou um jumentinho, para entrar em Jerusalém, ele emprestou o jumentinho e disse, depois eu dou de volta. Ele usou e depois dava de volta. Então tá bom, Senhor. Eu vou tentar. Aí Deus mostrou a pessoa para mim falar, 40 mil. Tinha conseguido 10, tinha conseguido mais 8, tinha 2 que eu tinha conseguido pessoal, e aí eu precisava mais de 20 mil. E aquele irmão, um pastor amigo, ele falou, olha, Jocelyn, eu não tenho 20 mil, mas eu vou falar com o meu sogro. Se o meu sogro tiver, eu pego dele e te empresto. E assim aconteceu, a história é longa, mas no dia do meu casamento, o casamento era cerca de 5 da tarde, 6 da tarde, 3 da tarde, umas 3 horas antes, eu estava fechando o negócio com esse senhor, comprando aquela casa, que era na rua Santa Fé, para devolver o dinheiro em 12 meses, porque Deus tinha me dado uma palavra. E aí, quando eu cheguei, minha esposa estava se preparando, chegamos na hora do casamento, na hora daquele conversa, olha ali, eu estou admirado, apavorado, né? Toda aquela história ali. Aí, num momento, eu falei, amor, a casa é nossa. E ela falou, em nome de Jesus, ela vai ser nossa, é pela fé. Eu disse, não, amor, a casa é nossa. Eu comprei. Você comprou? Aí depois eu contei a história para ela. Naquele ano seguinte, nos próximos 12 meses, com todo que nós unimos o dinheiro, dava média de 1.500 por mês o que eu tinha. Eu precisava de 40 mil, não tinha condições de ter aquele 40 mil. Deus tocou na vida de um irmão, de uma pessoa. Ele recebeu um bônus na empresa dele. E ele disse, olha, quando ele recebeu o bônus na empresa, ele pegou o cheque, Deus falou, esse não é teu. Você tem essa liberdade do Espírito Santo falar o que é teu e o que não é teu? É muito forte. Aí ele falou, esse não é teu. Aí ele falou, de quem que é? Esse é do Jocelyn. Liga para ele e dá esse valor para ele, porque ele precisa desse valor para pagar a casa dele. Aí ele ligou para a gente, falou, olha, Deus falou que é para mim dar isso para vocês pagar a casa. E Deus deu para pagar os 40 mil certinho, e eu não atrasei nada do meu compromisso. E Deus nos deu a casa na rua Santa Fé. A nossa vida, a nossa história é uma história de fé. Deus deu tantos milagres nessa história de América, na história de Brasil. Por quê? Porque quando você tem a dimensão do Espírito Santo, permite que a palavra seja revelada em você, milagres se tornam naturais na sua vida. Milagres se tornam parte da sua vida. Deus é o Deus que nos instrui para fazer coisas que nem mesmo nós cremos que é possível, mas quando a palavra vem, aí você começa a crer, aí você começa a acreditar. E eu já vi Deus fazer coisas tanto na dimensão natural, física, financeira, e de curas e milagres, que só Deus pode explicar. Só Deus pode explicar. Estava orando lá em Fazenda Rio Grande um tempo atrás, tinha 5 pessoas vieram ia pregar na verdade no Tadel, e aí quando eu fui pregar, eu pedi ao pastor permissão para só orar pelas pessoas. Aí eu chamei pessoas surdas na frente, 5 pessoas surdas vieram na frente de um dos seus ouvidos. Os 5 foram curados em menos de 5 minutos. Porque para Deus nada é impossível. 5 pessoas começaram a ouvir instantaneamente, foram curadas. Minha esposa orou por uma senhora com diabetes 2 semanas atrás, lá nos Estados Unidos, 20 anos com diabetes, está completamente curada. Ela faz um mês que está na igreja, completamente curada. Não existe impossível para Deus, não existe impossível. O nosso Deus abre portas onde só Ele pode abrir, e a glória vai para Ele, a honra vai para Ele. Jesus, Ele fez 3 declarações. Eu quero concluir com essas 3 declarações de Jesus, e eu quero orar por você por milagre nessa noite. Jesus disse em Mateus capítulo 6, 11, 28, Ele disse, venha a mim. Primeiro passo, nós precisamos vir a Jesus do jeito que nós estamos. Se você tem doença, se você tem pecado, não importa, venha a Jesus como você está. E o que vai acontecer, pastor? Jesus não vai deixar você do jeito que você vem. Você vem de um jeito, mas Ele te ama tanto que Ele não te permitirá ficar do mesmo jeito. Ele vai transformar você numa nova criatura. Mas venha a Jesus, cansado, oprimido, desempregado, não importa. Venha a Jesus, vinde a mim, Jesus disse. Aí João capítulo 15, versículo 7, Jesus deu um segundo conselho, uma segunda orientação. Ele disse que é para nós permanecermos nele. Ele disse, permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiser e vos será feito.
Esse é o segundo conselho de Jesus, vir a Jesus, permanecer em Jesus. E o terceiro está, compartilhe, ou que você vá e dê a outros. A Bíblia fala, e disse-lhe Jesus, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, porém, quem não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Nós precisamos compartilhar o evangelho com outros. A Bíblia fala que quando nós estamos pregando o evangelho, Deus começa a confirmar o evangelho. Ele confirma de que maneira? Com sinais e maravilhas. Nós não pregamos sinais, mas sinais vão seguir a nossa pregação. Se você prega o evangelho, sinais vão seguir o evangelho, porque o evangelho gera fé, o evangelho gera vida, o evangelho gera salvação, o evangelho gera cura, o evangelho gera uma nova família e uma nova criatura. Então os sinais vão seguir o evangelho. O evangelho tem o poder de nos transformar. Não pregamos milagres, não pregamos os sinais, mas os sinais nos seguirão. Nós não seguimos sinais, mas os sinais têm que nos seguirem. Amém? Que você possa compartilhar desse evangelho com outros. De 3 maneiras você pode fazer isso. Através do teu tesouro, através daquilo que Deus te deu, da sua riqueza, das suas propriedades, da sua casa, quando você abre a sua casa para a célula, quando você oferta na construção. A generosidade destrói a escassez, a generosidade abre as comportas do céu, a generosidade proporciona oportunidade para a multiplicação. O pastor ministrou aqui na oferta, a generosidade é o princípio para Deus te dar aquilo que você não tem. Quando você dá aquilo que você tem, que você possa compartilhar o teu tesouro. O teu tesouro é um ato de adoração a Deus. Quando você serve a Deus com os seus tesouros, você adora a Deus. Quando você serve uns aos outros com os seus dons, com os seus talentos, você está servindo a família de Deus. É um ato de serviço, é um ato de abençoar uns aos outros. E quando você gasta tempo para compartilhar o evangelho com o perdido, quando você usa o seu tempo para compartilhar Jesus com a sua família, com os seus amigos, você está demonstrando a compaixão de Jesus. Jesus olhava para as pessoas e dizia, eles são como ovelhas sem pastores. Jesus movia-se pela compaixão. A compaixão é a dor do outro no meu coração. E quando nós gastamos tempo compartilhando o evangelho, demonstra a nossa compaixão. Sirva, compartilhe o evangelho com os seus dons, compartilhe o evangelho com o seu tempo, compartilhe o evangelho com o seu tesouro. Jesus nos chama para vir até Ele. Vinde a mim, venha a Jesus. E Ele fala, permaneça em mim, permaneça em Jesus. E terceiro, ide, vá por Jesus, venha a Jesus, permaneça em Jesus e vá por Jesus. Você pode dizer amém? Eu quero orar com você nessa noite, porque Jesus deseja que você venha a Ele e receba o sobrenatural. Jesus deseja que você permaneça e caminhe com Ele, e Jesus deseja que você vá e compartilhe o sobrenatural de Deus com aquele que está perdido. Ele tem mais para nós do que nós podemos pensar ou imaginar. Amém? Você está abençoado? Você recebe essa palavra? Amém. O Espírito de Deus, eu creio que está gerando fé no seu espírito, gerando fé no seu coração nessa noite. E agora Deus vai fazer milagres em nosso meio. Eu quero orar por algumas pessoas e depois orar por todo mundo, né? Se você vier aqui na frente, quando eu estiver orando agora, e você receber oração, vou pedir que você, depois de receber oração, volte ao seu lugar, porque outras pessoas ficam aqui para a gente possa identificar. E se eu estiver orando por uma pessoa, por exemplo, estou orando por ela, pelo problema que ela tem na coluna, se você estiver em qualquer lugar do ambiente, receba aquela oração como fosse para você, porque não é sobre a presença do pastor, é sobre a presença do Espírito Santo, amém? Então, quando nós oramos com uma pessoa, cada um pode ser abençoado. Se eu estiver orando por finanças na vida de uma pessoa, você vai receber aonde você estiver aquela oração sobre finanças. Se você está aqui na frente ou você está lá no seu banco, a presença de Deus vai manifestar. Amém? Vamos colocar-nos em pé na presença do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Obrigado, papai.